preciso de ajuda imediatamente. Parece que ela está morta. Uma jovem é encontrada em uma poça de sangue dentro de seu apartamento, baleada no olho. O noivo dela ligou desesperado para o 911, mas sua história logo se desfez. E os investigadores seguiram uma trilha condenatória de evidências diretamente até ele. O motivo desse assassinato, a sangue frio, é chocante e você não vai acreditar no que o assassino fez em seguida. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. 911, qual é o endereço da emergência? Alô, aqui é do 911. O que? Qual é o endereço da emergência? Eu preciso de ajuda imediatamente. Parece que ela está morta. Certo, qual é o endereço? Meu Deus, eu só segurei no... Deixa eu te colocar do outro lado para a nossa fogueira. Se precisar, peça ajuda. Aguarde um momento. Meu Deus. Um ex-lutador profissional de artes marciais mistas está atrás das grades, em vez de no octógono, depois de se declarar culpado em conexão com o assassinato de sua noiva, poucos meses antes do casamento deles. Vamos analisar esse caso passo a passo, olhando todas as informações que os promotores usaram para incriminar o suspeito. Há muitos elementos, como suas confissões e ações, muito suspeitas na noite do assassinato. O caso é, de maio de 2021, o lutador de artes marciais mistas Philip Keller e sua noiva Alicia Campatelli, conhecida como Ruiva e especialista em piercings do Da Vinci Tattoo and Piercing, moravam em Merritt Island, condado de Brevard, Flórida. Ruiva e Keller estavam com problemas no relacionamento, segundo relatos. Segundo delegados de Brevard, Keller recaiu no uso de drogas em 14 de maio e isso aparentemente levou a uma briga com Ruiva. Keller tentou alegar que saiu do apartamento, depois que Ruiva o fez dormir no sofá. Quando ele voltou para casa na manhã seguinte, por volta das 11 horas, ele ligou para o 911. Ok, qual é o incidente, senhor? Meu Deus, tentando não pisar em nada. O quê? Em que cidade você está? Você está em... Sim, tá. Certo. Qual o seu nome, senhor? Tudo certo. O que acontece aí? Parece que ela foi baleada durante um assalto. Certo. E você mencionou que alguém foi baleado aí? Ela está deitada bem na minha frente. Certo. Eu já mandei ajuda, senhor. Ela... Ai, meu Deus. Ela está consciente? Ela está respirando? Não, senhora, não. Certo. Ela não está respirando de jeito nenhum. Não. Certo. Você pode dizer onde ela foi baleada no corpo? Em algum lugar na cabeça dela. Tudo bem. Tem sangue. Tudo bem. Tem mais alguém na casa? Tem mais alguém que mora aí, senhor? Certo, Felipe. Quantos anos ela tem? Acho que 35. 35. Você lembra quando foi a última vez que falou com ela ou a viu acordada? Sim, foi ontem à noite. Ok, ontem à noite. E desde então não a viu? Olá. Senhor. Olá. Olá. Alô. Precisamos ir agora. Estamos a caminho. Obrigada. Obrigada. Segundo a polícia do condado de Brevard, Keller desligou a ligação. O que ocorreu depois foi revelado por relatórios policiais obtidos pelo Law and Crime do escritório do xerife. Vamos analisar tudo e falar sobre cada etapa desse processo. Quero trazer um especialista aqui. Quero trazer o advogado criminal David Shapiro. David, muito obrigado por estar aqui. Primeiro de tudo, aquela ligação para o 911 é assustadora e também muito reveladora, para dizer o mínimo. O que você achou disso? Sim, sem dúvida. Primeiro de tudo, muito obrigado por me receber. É ótimo estar de volta. A ligação para o 911 foi reveladora, especialmente pelo fim, quando Keller foi questionado sobre algo que talvez não quisesse responder e percebeu que estava falando demais. Ele desligou a ligação e dava para perceber que ele estava meio que tropeçando nas palavras. Ele está tendo dificuldade para juntar as peças ali. No fim,
O que ele disse contradisse todas as evidências reunidas pelas autoridades depois. E esse assassinato aconteceu em maio de 2021. Ele só foi sentenciado em fevereiro de 2025. Esse é um cronograma normal ou é um cronograma longo? Sim, com certeza. Uma questão é que saíamos da pandemia em 2021 com muitos processos acumulados nos tribunais do país. Na Flórida, em San Diego, onde estiver. E o que também sabemos é que, sempre que você tem um caso envolvendo perícia, sempre que você tem um caso envolvendo assassinato, quando está lidando com evidências de celular, leitores de placas, quando está lidando com um caso dessa magnitude, em que alguém é acusado e, presumivelmente, há evidências suficientes para que seja condenado, até mesmo por homicídio em primeiro grau. É um processo longo. Então, né, o fato de estarmos 3, 4 anos depois do ocorrido não é algo tão preocupante, não é tão alarmante, mas certamente é um período de tempo longo. Vamos voltar para maio de 2021. Segundo os primeiros policiais no local, eles tiveram dificuldade para achar a cena do crime, porque Keller informou só o endereço do condomínio ao 911, sem o número do apartamento. Depois descobriram onde ir ao ver uma porta aberta a cerca de 15 centímetros. Eles entram e, quando entram, os policiais dizem que encontraram Keller em pé na sala de estar e no chão próximo estava Red, com um aparente ferimento de bala no olho esquerdo. Vou ler para vocês o que diz o relatório policial. Diz o seguinte, abre aspas, enquanto estava do lado de fora, com o policial O'Hara, o Sr. Keller afirmou que viu a falecida pela última vez por volta da meia-noite da noite anterior. Keller disse que, perto da meia-noite, discutiam sobre o abuso de drogas e álcool dele. Ele afirmou espontaneamente que vendeu sua arma 2 dias antes para um homem negro desconhecido do bairro. O Sr. Keller disse acreditar que era o alvo e que, se estivesse em casa, teria sido roubado. David, ele afirma espontaneamente que vendeu sua arma há 2 dias e que é alvo do roubo. O interessante é que, mesmo que ele tenha vendido a arma recentemente, isso é algo que alguém diria sem pensar. Um pouco curioso? Eu preciso te contar, certo? Primeiro, estamos lidando com a trágica perda de uma vida, que é a maior tragédia aqui. Mas como advogado de defesa criminal, em um segundo lugar, muito próximo, na minha opinião profissional, o fato de ele estar falando e o que ele disse foi catastrófico para a defesa dele, certo? Essa é uma das piores coisas que um suspeito de crime pode fazer, seja acusado de homicídio ou furto, pois pode se enrolar nas palavras. Você fornece informações voluntariamente e pode confirmar teorias das autoridades. Aqui ele tenta distraí-los falando da arma e dizendo que a polícia me roubou, entre outras coisas. E é só um sinal de alerta atrás do outro, um atrás do outro. E Keller parece estar tentando, sabe, desviar a suspeita de uma pessoa para outra. E, de acordo com os policiais, ele aparentemente admitiu que trocou sua arma de fogo por drogas, por Molly, um tipo de êxtase metilenodioximetanfetamina. E há mensagens que mostram que ele ameaça alguém que parecia ser o traficante. Aspas, o Sr. Keller mostrou ao policial Wright mensagens de texto em um celular que ele enviou no sábado, 15 de maio de 2021, por volta das 9h37, para o seu, aspas, traficante. A mensagem dizia, quero minha arma de volta, mano. Troquei com você, te dei dinheiro e fui enganado. Você está com sorte agora. Hora de encarar. Vai apanhar de mim. Podemos lutar artes marciais mistas 1 contra 1, só dizer o lugar. Uma segunda mensagem enviada às 9h40 dizia, até esqueci que troquei isso com você. Eu estava muito chapado. Agora você sabe onde moro. Fique longe da minha casa, mano. Certo, Davi. Essas mensagens são interessantes. O que dizem pra você? O horário da mensagem chama a atenção, né? Foi naquela manhã de sábado, quando ela já teria sido assassinada, certo? Parece que ele está se virando. Parece que ele está em algum tipo de estado mental alterado por causa das drogas, por causa do vício dele, e está tentando encobrir seus rastros. Ele está tentando dar alguma credibilidade por meio dessas mensagens de texto para alguém que ele diz ser o traficante dele, sabe? Tipo, ei, o foco dele naquela manhã era recuperar a arma e resolver o problema dele com o traficante. Não necessariamente encobrir seus rastros pelo assassinato da namorada, que no fim das contas foi provado ser a verdadeira situação. Durante essa investigação, houve um vizinho que disse à polícia que ouviu 3 tiros por volta da 1 da manhã.
Esse horário chama a atenção, já que a ligação foi feita por volta da 1 da manhã, vindo do apartamento de Red e Keller. Quando os policiais falaram com a irmã gêmea de Red, ela contou que recebeu uma mensagem de Keller pela manhã, poucas horas após a morte de Red. Citação: em entrevista com Alana Marshall, irmã do falecido, ela mostrou ao declarante uma mensagem enviada por Keller em 15 de maio de 2021, por volta das 7h39. A mensagem dizia: Olá, Alicia pediu para avisar que quebrou o celular, que não funciona mais. Ela vai pegar um novo hoje. Senhores delegados, relatos indicam que um celular quebrado foi achado perto do corpo de Red, mas David, foi mesmo por isso que a mensagem foi enviada? É um exemplo clássico de pânico, é um exemplo clássico de tentativa de fabricar provas. É um clássico encobrimento. E, para ser sincero, isso falhou miseravelmente por vários motivos. Agora você tem isso junto com as mensagens para o suposto traficante e a briga para recuperar o telefone dele. Tudo isso ocorre 6 a 9 horas após os tiros serem ouvidos pelo vizinho, certo? É basicamente um estado de pânico total que pode ser causado por abuso de substâncias ou álcool. Pode muito bem ser um pânico induzido por substâncias ou por álcool, ou pode muito bem ser o fato de que esse cara acabou de perceber que por algum motivo tirou a vida da namorada de longa data e noiva dele. Com entrevistas, imagens de câmeras e registros bancários, os policiais conseguiram montar a linha do tempo do que ocorreu aqui. Vou mostrar isso agora. Segundo Keller, ele bateu o carro e, por isso, levou Red ao trabalho em 14 de maio, sexta-feira. Ele disse aos policiais que teve uma recaída naquele dia, e a colega de trabalho de Red confirmou que levou Red para casa naquela noite por volta das 7h15. Keller contou que Red ficou poucos minutos em casa antes de começarem a discutir sobre o uso de drogas dele. Red saiu, foi à academia e voltou entre 8h30 e 9h30 daquela noite. Ao chegar em casa, a discussão prosseguiu. À meia-noite, o falecido pediu ao Sr. Keller que dormisse no sofá. Ao invés de dormir no sofá, Keller saiu com o cachorro e o carro do falecido até Coco para comprar mais drogas. O Sr. Keller disse que só retornou para casa minutos antes de encontrar o falecido. O Sr. Keller comunicou o falecimento às 11h13 do dia 15 de maio. Agora, David, do jeito que Keller conta, ele saiu por volta da meia-noite para comprar drogas e depois voltou. O quê? 11 horas depois. É um intervalo grande, né? E, aliás, descobrimos o que ele estava fazendo nesse tempo, visitando vários caixas eletrônicos com os cartões bancários do Red. Eu vou falar sobre isso, mas essa linha do tempo não faz sentido. O olho no céu não mente, certo? Vigilância, recibos bancários, dados de celular, leitores de placas, qualquer coisa e tudo mais. E o que provavelmente aconteceu com base nessa linha do tempo é que ela foi baleada antes dele ser visto saindo do condomínio com o cachorro, certo? E o que temos é vigilância desse condomínio. Quem está chegando, quem está saindo no estacionamento, qual carro. Parece que a qualidade da vigilância não era das melhores, porque eles estão apenas dando descrições do que a pessoa está vestindo, não necessariamente quem exatamente é. Mas o problema é que isso simplesmente não faz sentido. E aí você está usando sua namorada, que você acabou de matar algumas horas atrás. Você está usando o cartão do caixa eletrônico dela por toda a Flórida, provavelmente para sacar dinheiro e comprar drogas, seja para lidar com a tragédia, anestesiar a dor ou outro motivo. É um rastro de papel que, mesmo tentando, ele não conseguiu esconder ou corrigir, pois certas coisas são inevitáveis em vigilância e tecnologia, ainda mais em um caso dessa magnitude. A polícia vai acompanhar de perto. Segundo os policiais, Keller fez ao menos 7 saques. Ele apareceu nas câmeras de um Circle K, sacando dinheiro no caixa eletrônico da loja antes das 2 da manhã. Segundo os registros bancários de Red, ele sacou dólares americanos 303,50. Pela manhã, por volta das 6h50, ele apareceu em vídeo em um caixa eletrônico no posto Racetrack. Primeiro ele consulta o saldo. Depois, ele faz 3 saques, $403, $303, $203. Então, um total de $909. Pouco depois, ele foi visto em um caixa do Wells Fargo, sacando $103 em transações separadas.
E mais de 3 horas depois, ele voltou àquela mesma pista de corrida, dessa vez sacando $63. No total, Keller roubou quase $1.500 da conta do Red. Esses valores são bem aleatórios e estranhos. Você sabe o motivo desses valores específicos? Tem ideia do porquê? Talvez para não disparar algum alerta? Eu não sei. É estranho. Acho que alguns caixas eletrônicos têm limites, alguns permitem sacar só $200 ou até $100. Ele pode ter feito pequenos saques só para passar pela próxima hora ou 2, provavelmente para comprar drogas. Os $3 devem ser uma taxa cobrada em algum momento. Então, se eu for a um caixa eletrônico em um posto de gasolina, em vez de ir ao meu banco preferido, sabe, eu quero sacar $300. Vai constar como transação de $303, pois o caixa eletrônico retém parte do valor. Mas é muito errático, é muito inconsistente, é muito sem planejamento, é muito, sabe, desleixado. Sem contar que ele não está fazendo isso só em geral, mas está fazendo isso com o cartão do caixa eletrônico da namorada dele, que até esse momento a gente já sabe que ele já tinha assassinado. Como se isso não bastasse. Adivinha o que Keller fez ao dizer que chegou em casa e achou sua noiva morta em uma poça de sangue na sala? Ele passou por cima dela para ir trocar de roupa. Segundo a polícia, ele checou o pulso no pescoço dela, mas não sentiu nada. O Sr. Keller passou por cima da falecida, foi ao quarto sudeste e depois se retirou para trocar de roupa. Ao ser questionado sobre a troca de roupa, o Sr. Keller disse que suas roupas estavam suadas e as usava desde o dia anterior. Faz sentido, né, Davi? Ele estava suado, foi isso. Outro exemplo de trocando as palavras ao falar com a polícia. Se fez isso ou não, não cabe dizer. Isso só faz você parecer sem coração, faz você parecer frio. Isso faz você parecer alguém que atiraria na cabeça da namorada, talvez sem motivo, já que liberdade nem seria um bom motivo. E também faz você parecer que tinha algo a esconder. Não que você estivesse suado, mas queria tirar as roupas usadas horas antes, quando atirou várias vezes na cabeça dela. Não surpreende que ele se declarou culpado. Explicarei em breve. 5 dias após o assassinato, em 20 de maio, o xerife Wayne Ivey informou ao público sobre a prisão de Keller e explicou como ele basicamente se entregou. Mais cedo nesta noite, Keller forneceu informações específicas relacionadas ao crime para um cidadão que então entrou em contato com os agentes de homicídios. Os delegados encontraram Keller em um local de Merritt Island e, ao vê-los, ele pulou em Sykes Creek para fugir da polícia. Keller foi detido após entrar na água e levado para a investigação criminal, onde foi interrogado. Após a investigação, um juiz emitiu hoje à noite mandado de prisão contra Keller por homicídio premeditado em 1º grau. Isso mesmo. Keller, provavelmente tomado pela culpa, confessou a um amigo que imediatamente fez a coisa certa e levou a informação diretamente para as autoridades. Os delegados organizaram ligações controladas entre o amigo e Keller e gravaram Keller contando tudo. A transcrição básica da confissão cheia de palavrões estava no relatório. Citação: "Eu matei ela, mano. Eu matei ela chapado. Não sei como fiz isso, mas não consigo viver comigo mesmo. Sou um lixo. Eu estava muito chapado de metilenol de oximetanfetamina." O Sr. Keller disse que sem aquela droga no corpo não teria pegado a arma. "Eu atirei nela a primeira vez e errei através de uma toalha e ela abaixou a cabeça e eu atirei 2 vezes na nuca dela a sangue frio. Fui eu que fiz isso. Eu estou muito arrependido, cara. Na verdade, vamos falar sobre isso. Quando os investigadores revistaram o apartamento, eles encontraram a toalha. Ela foi deixada sobre respingos de sangue no chão. Ao dobrar a toalha, 5 buracos de bala se alinharam. Foram encontrados resíduos de arma de fogo neles. Keller então explicou o que fez após o assassinato. Ele saiu no carro do Red, foi aos caixas, comprou mais drogas, voltou e viu a bolsa com a arma no chão. Então ele juntou tudo, levou até uma loja próxima e jogou tudo fora perto de uma lixeira. E ele disse que jogou a arma em um canal. Keller contou que tentou achar as 3 cápsulas para jogá-las fora, mas encontrou só 2. Sabe quem encontrou a outra? Os peritos da cena do crime acharam dentro de um sapato na sala de estar. O homem, de 39 anos, foi preso. Ele foi levado para o complexo penitenciário do condado de Brevard. Provavelmente estava todo molhado, porque, lembre-se, ele pulou em um riacho para tentar fugir dos policiais. Ele foi acusado de homicídio em 1º grau, sem direito à fiança.
Levou quase 4 anos, mas os advogados de Keller, eventualmente, chegaram a um acordo com os promotores, reduzindo a acusação para homicídio em segundo grau. Em fevereiro de 2025, o juiz Kurt Jacobs sentenciou Keller a 50 anos de prisão. Agora, de acordo com o acordo, ele não terá direito à liberdade condicional até pelo menos daqui a 25 anos. Na audiência de sentença, Keller permaneceu em silêncio e enxugou os olhos na mesa da defesa. Segundo o Florida Today, David, sua conclusão é interessante, porque acha que ofereceram um acordo. E você acha que é um acordo justo? Sim, algumas coisas estão em jogo, como a perspectiva factual, certo? Sabe, qualquer um com um mínimo de vida e uma carteira da Ordem dos Advogados teria conseguido condená-lo com esses fatos. Então não era necessariamente uma questão de saber se ele seria condenado no julgamento, a questão era quanto tempo isso iria levar. E às vezes as pessoas podem olhar para isso e dizer, bem, por que fizeram um acordo com ele? Por que ele se declarou culpado de homicídio em segundo grau? Por que o promotor não exigiu que ele assumisse culpa pelo homicídio em primeiro grau, do qual foi inicialmente acusado? E há muitos motivos para isso, certo? Podem ter sido apresentadas ao promotor várias evidências atenuantes sobre o abuso de substâncias, o caráter dele fora das drogas e as lutas ou demônios que enfrentava. Também pode ter sido, sabe? Eles geralmente avaliam como deveriam. Os promotores, eles estão avaliando junto com a família da vítima, certo? Você quer expor você e seus entes queridos a esse julgamento, né? Ouvindo essas evidências repetidas vezes e lidando com toda a publicidade? E nessa situação, sim, é uma sentença de segundo grau, mas ele ainda tem que cumprir 25 anos antes de sequer ter direito à liberdade condicional. E esse é um cara que agora está na casa dos 40 e poucos anos, certo? Então, é provável que ele já esteja na casa dos 60 anos quando, com sorte, puder sequer ser elegível para a liberdade condicional, sem contar que isso não significa que ele realmente vá conseguir a liberdade condicional. Bem, a mãe de Red, Débora Moura, fez uma declaração de impacto à vítima dizendo, em parte, nossos corações estão tão partidos todos os dias. Ainda ouvimos a risada dela nas reuniões de família. Não foi só o fim da vida dela, foi o fim da vida da nossa família. Davi Shapiro, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço mesmo. Muito obrigado por me receber. Isso é tudo por hoje, aqui no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Eu sou o Jesse Weber. Falo com vocês depois.